News. O nosso foco é focar você nas leis. Boa noite. Hoje, 23 de maio de 2012, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema do Jurídico News dessa noite é confiabilidade da urna eletrônica. Com vocês, o nosso radar jurídico. Denúncias de fraudes em urnas eletrônicas aparecem por todo o país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um candidato a vereador nas últimas eleições reuniu 2,5 kg de documentos sobre a manipulação dessas máquinas. Especialistas dizem que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não importa quem vota em quem, se a maneira de contar os votos não é confiável. Guarulhos, na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Eu coloquei o meu candidato, apareceu outro. Candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Várias cidades do Brasil, onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado da democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso de Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, ela é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errado aconteceu na definição desses 3 números iguais. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, esse advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Me desculpe da colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nesta última eleição eu acompanhei muitas situações, muitos casos que me fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação recebida. O Jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, interior do Maranhão. Eles programam ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Se em todas as cidades praticamente eleitores reclamaram que não estava aparecendo a foto certa, alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, testes, e isso a Justiça Eleitoral não tolera e não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. E em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 32 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser impresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. 2 contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje, no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar só a totalização. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Não pode ser a fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso, eles dizem, não, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei. Estou me lembrando do tempo da monarquia, onde se concentrava no monarca o poder judiciário, o legislativo e o executivo. E em relação a essa questão, eu sempre me perguntei como eleitor, por que um paizinho de terceiro mundo como o nosso tem uma
suposta tecnologia tão fabulosa na parte eleitoral e os países de primeiro mundo, os países europeus e até os Estados Unidos têm tanta dificuldade para encontrar o resultado, levam dias, às vezes semanas, até meses para encontrar o resultado de uma apuração eleitoral. Por que não usam o nosso sistema? Para falar a esse respeito, nós convidamos aqui, temos o prazer de receber em nossos estúdios, o engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, que é moderador, inclusive, do Fórum Voto Seguro. Boa noite, engenheiro Amilcar, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria que, se você pudesse explicar para os nossos internautas, o que acontece com o nosso processo eleitoral, que é tido como assim, uma tecnologia fantástica de primeiro mundo, que no mesmo dia ou no dia seguinte a gente já tem o resultado de uma eleição nacional, e os países de primeiro mundo, os países europeus, os Estados Unidos, não usam o nosso processo eleitoral. Por quê, hein? Boa noite, internautas da Just TV. O que acontece é que tem muita propaganda sobre o sistema brasileiro para os brasileiros, dizendo que nós somos os países mais avançados em questão de voto eletrônico, que o sistema é muito confiável, mas tudo isso é propaganda interna só. Fora do Brasil, o que está acontecendo é tudo muito diferente. Urnas eletrônicas são usadas em vários países. Aqui na América Latina tem Argentina, México, Venezuela e Peru usando o voto eletrônico. Só que são sistemas mais avançados que os sistemas brasileiros. O modelo da urna eletrônica brasileira, de primeira geração, é só usado no Brasil e na Índia. Tá? Nos outros países se usam modelos mais avançados, de segunda geração, e nos países, na Alemanha, por exemplo, esse modelo de primeira geração brasileira foi proibido, foi declarado inconstitucional, também foi proibido na Holanda. Não é porque eles não sabem usar, já se usaram urnas. A Holanda começou a usar urna eletrônica de primeira geração antes do Brasil, em 92. 4 anos antes do Brasil, a Holanda já usava. Só que lá foi declarado proibido esse modelo de urna. Eles passam para essa urna de segunda geração que tem o voto impresso, que permite a auditoria do resultado, e não só a auditoria do software, como acontece no caso do brasileiro. Eu vou até colocar aqui uma pergunta que eu já estou recebendo do internauta, que é bem adequada. O José Luiz de Corumbá, de Mato Grosso do Sul, ele pergunta: por que a urna eletrônica não dá para o eleitor um comprovante igual ao extrato bancário? Olha, deve-se imprimir o voto para ser mostrado para o eleitor e para que seja depositado numa urna comum. Não se pode imprimir o voto para entregar para o eleitor e levar para fora da sessão eleitoral. Isso não pode. Aí você violaria o sigilo do voto, o eleitor teria como comprovar em quem votou, passaria a ser vítima de acharque ou de coação. Então, deve-se imprimir o voto, é o que acontece no resto do mundo, fora o Brasil e a Índia, só que esse voto não pode ser levado para fora, né? Não é um recibo para o eleitor levar para fora, é para ele conferir na sessão, no local de votação, ele confere se o registro do voto dele é aquele, coloca numa urna comum ou automaticamente, como no México, lá o eleitor nem pega o voto na mão. No México o voto cai direto, ele vê o voto impresso, quando ele confirma, corta e cai numa sacola. Então, aí depois é usado esse voto impresso para fazer a auditoria do resultado. O Tribunal Superior Eleitoral tem permitido que seja indagada alguma divergência no processo eleitoral nessas eleições desde quando foi utilizada a urna eletrônica? O modelo que a Justiça Eleitoral brasileira optou, esse modelo de primeira geração, não permite se conferir o resultado. O eleitor vai votar na máquina, vê o voto na tela, confirma. Depois que ele confirma, é gravado. O eleitor não vê o que foi gravado. Aí quando acaba a eleição, às 5 horas da tarde, esses votos que estão gravados lá, se chama registro oficial do voto, são somados e dá um resultado que chama boletim de urna. O fiscal do partido não pode ver se a soma dos registros digitais é igual ao boletim de urna. E isso é o resultado das urnas, que ninguém pode conferir, nem o eleitor se foi gravado direito o seu voto, nem o fiscal se foi somado direito os votos. E o TSE simplesmente não admite, quer dizer, ele não permite, não há como fazer recontagem. E ele não aceita nenhuma proposta nesse sentido, ele sempre resiste. Ele diz que há transparência quanto à produção do software, mas ele não permite transparência para o eleitor. O eleitor não pode ver para quem foi gravado o seu voto. Tem um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, salvo engano, sobre um candidato que pediu a recontagem de votos e foi arbitrada uma perícia. Você tem conhecimento disso?
Sim, é o caso que para mim é o caso mais emblemático do problema que é o processo eleitoral brasileiro totalmente dependente do software, ou seja, que não permite recontagem. Esse acordo que está aparecendo aí é do caso de Alagoas de 2006, com eleição para governadores, o candidato não estava satisfeito com o resultado das urnas, pediu para fazer uma análise dos arquivos que a urna produz. A urna eletrônica produz vários arquivos digitais que os partidos têm direito a ter acesso. São arquivos de log, de registro digital do voto e do boletim de urna. Analisando esses arquivos, ele detectou mau funcionamento das urnas. Das urnas, 1/3 das urnas, não eram todas, era 1/3, tinham informações incoerentes nesses arquivos. E, então ele solicitou uma auditoria. Quer dizer, contestou o resultado, né? Pediu para suspender o resultado, para que fosse feita uma auditoria nos equipamentos para ver o que era esse mau funcionamento, que estava constatado nos documentos que eles obtiveram. E foi cobrado, bom, o processo demorou, né, 2, 3 anos para ser julgado, isso aí julgado é 2 anos depois de entrada do processo, julgamento ainda no TRE. Eles cobraram 2 milhões para o candidato para que pagasse os peritos que iriam fazer a auditoria, e o candidato disse que não queria pagar esses 2 milhões, não é qualquer candidato que tem 2 milhões depois da eleição para gastar, né? E pediu para que a própria Justiça Eleitoral bancasse, já que seria de interesse dela demonstrar a lisura do processo. A Justiça Eleitoral não aceitou pagar a auditoria e condenou o candidato por litigância de má-fé, por ele ter pedido uma perícia e não ter pago por ela. E depois isso foi para o Tribunal Superior Eleitoral, a sentença foi mantida, o candidato foi condenado por litigância de má-fé, apesar de ter apresentado as provas de mau funcionamento da urna, provas materiais mesmo. Nós temos um vídeo também, a produção levantou, é o radar jurídico número, aliás, em relação ao questionamento sobre a confiabilidade da urna eletrônica, e o Tribunal Superior Eleitoral parece que condenou quem foi questionar sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Veja bem, o próprio advogado, hein? Por gentileza, produção. Ricardo Lewandowski. Presidente, eu vou pedir vênia divergência e manter a sanção de litigância de má-fé. Hoje, essa questão foi amplamente discutida no Supremo Tribunal Federal e num caso criminal, em que se entendeu que o direito de defesa não sofre qualquer limitação, sobretudo em se tratando de um processo criminal, mas o Supremo, por uma votação majoritária bastante expressiva, embora não tenha aplicado multa ao advogado que insistiu em levar avante teses de natureza eminentemente temerárias, resolveu oficiar a ordem para que tomasse as providências cabíveis. Neste caso, embora talvez não esteja claramente caracterizada a litigância de má-fé, no mínimo, me parece que a lite tem a natureza temerária. E nós precisamos começar a disciplinar, de certa maneira, esta possibilidade infinita de recursos que nós temos. Já temos recursos suficientes para dar conta, além daqueles que beiram a temeridade e a litigância de má-fé. Portanto, até para um efeito pedagógico, eu acompanho o eminente relator. Eu explico isso. Para efeito pedagógico, eu gostaria de explicar para os internautas que há limitação de recursos. Os recursos não são ilimitados. E ele tem uma única finalidade. Primeiro, a Constituição admite o duplo grau de jurisdição porque admite a possibilidade do erro humano, né? E nada como a revisão. E óbvio que os recursos que existem durante o processo, né, servem para impedir que determinadas autoridades cometam abusos, arbitrariedades. Sem esses recursos, o que sobra para o coitado do jurisdicionado? Arbitrariedade que não tem remédio jurídico contra ela. Desculpa a interrupção, mas é que eu não me contive com o absurdo do que ouvi do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que ele estava dizendo aí, Luiz, é que quem ousar questionar as urnas eletrônicas, esse é o caso de Alagoas 2006, quem questionar as urnas eletrônicas será condenado por litigância de má-fé. Isso é uma ameaça, né? É uma ameaça. Uma ameaça. E tem um detalhe ainda mais curioso, que logo em seguida, esse foi o penúltimo voto,
o último voto foi do presidente Aires Brito, né, que deu a sentença final, condenando por litigância de má-fé. E nesse instante levantou-se, ele encerrou o julgamento, nesse instante aparece o Aires Brito encerrando o julgamento, levanta-se um juiz que ia sair e assumiu o outro juiz, o ministro, no lugar do TSE, que era o advogado original da casa que foi condenado por litigância de má-fé e era naquele momento o ministro do Tribunal Eleitoral. Aí o Aires Brito se deu conta que ele tinha acabado de condenar por litigância de má-fé o ministro do TSE, né, que antes era advogado daquela parte condenada, e falou, não, mas olha, não é bem assim. Ele deu uma desculpa esfarrapada, que isso aqui nunca, os advogados são pessoas excelentes, não sei o quê. Aproveitando, engenheira Milka, tem um internauta, James P. Silva, que ele manda a seguinte mensagem: se isto está ocorrendo, qual a razão do Ministério Público Federal não buscar esclarecimentos de tais fatos? Você saberia a razão disso? Ou será que tem algum processo no Ministério Público? Olha, eu gostaria de saber isso daí. Eu esperava que o Ministério Público fosse independente nesse processo e pudesse nos ajudar, eu sou fiscal de partido, ajudar os partidos a fiscalizar o administrador eleitoral. Mas, infelizmente, não tem ocorrido, não. O Ministério Público tem direito a fiscalizar, a conhecer o software das urnas eletrônicas, a fazer auditoria nos sistemas, e não faz. 6 meses antes da eleição, por exemplo, agora, nesse momento, já estão abertos lá no TSE os códigos dos programas, os códigos-fontes, né, para os partidos, o Ministério Público e a OAB poder examinar. A OAB nunca mandou ninguém, o Ministério Público nunca mandou ninguém lá para examinar código nenhum, e no final, no último dia, ele vai lá e assina 15 mil arquivos com 17 milhões de linhas de código, sem ter olhado nada. Eu não sei por que o Ministério Público assume essa postura omissa em relação à fiscalização do processo eleitoral. Não sei dizer por quê. Tem uma pergunta aqui de um outro internauta, que ele pergunta ao engenheiro Milka: o voto impresso, além de segurança da escolha do eleitor, não seria também uma segurança dos votos em caso de algum sinistro com o equipamento, depois ou durante a votação? E dá aqui os parabéns ao Milka. E a Milka, eu queria aproveitar essa pergunta do internauta para que você falasse a respeito daquela urna moderna que tem um país aqui, mais outro país de terceiro mundo, que está desenvolvendo, e que você estava me falando antes do programa começar, que é uma cédula segura, um processo eletrônico seguro. Poderia aproveitar responder essa pergunta do internauta e explicar sobre essa cédula? Quando eu ouvi a pergunta, eu pensei em apresentar ela como resposta. Foi exatamente a ideia que me ocorreu. O que a gente está falando é do caso da urna argentina, o novo modelo de urna argentina que está sendo usado desde 2006 na Argentina. A província de Salta vai informatizar o estado inteiro lá até 2015. Eu acompanhei uma eleição na província do Chaco, que usa esse sistema aqui de gravação do voto. Essa aqui é chamada boleta do voto eletrônico, ou cédula do voto eletrônico, que é a grande novidade do sistema argentino. O eleitor recebe essa cédula para votar, ela é uma cédula em papel normal, né? E ela é dobrável, é papel normal, do lado de cá se imprime o voto. Ela é em branco, né? O eleitor recebe ela em branco, não tem essa parte impressa aqui. E aqui nesse canto, está vendo essa bolinha que tem aqui? É um chip eletrônico que está embutido aí, um chip de radiofrequência. Então, quando o eleitor recebe ela em branco, o chip virgem, sem nada, põe na máquina para votar, o voto é então gravado no chip e impresso no papel. Ele vota na tela, como ele vota na tela, é uma tela grande, de 20 polegadas, colorida, ele põe o dedo na cara, na fotografia do candidato. A diferença é que ele recebe de volta o voto dele. Ele põe isso virgem na máquina, vota quando ele é impresso e gravado. Aí o eleitor pega isso na mão, confere o que votou, vê se o que ele votou é isso mesmo. Se não for, ele não estiver satisfeito, ele rasga e pede outra vazia. Se ele estiver satisfeito, ele leva isso daqui até uma outra máquina, que tem lá mais de uma urna por sessão eleitoral, coloca na máquina e aparece nessa outra máquina, é lido o chip e aparece igual que está impresso. Ou seja, o eleitor pode conferir o que foi gravado como sendo o seu voto. Isso o eleitor brasileiro não pode fazer, né? O argentino pode. E com isso, se acontecer na hora da apuração que haja alguma divergência, quer dizer, a gravação deu defeito, o que vale é o voto impresso, não é o que está gravado.
porque o voto impresso o eleitor viu. Tá? Então existem soluções tecnológicas para essa questão e está sendo adotada no resto do mundo, como eu disse no começo, só Brasil e Índia não usam esse sistema. Esse sistema é utilizado por qual país? Foi desenvolvido em qual país? Esse daqui é na Argentina, a gente chama a máquina de terceira geração, a máquina brasileira e da Índia é de primeira geração, e outras máquinas como do México, da Bélgica, da Venezuela, são de segunda geração, porque imprimem o voto, mas não tem o chip na própria cédula, né? Ele grava o voto na urna e imprime o voto para o eleitor pôr numa urna convencional. Parece que teve um outro país que andou usando as nossas urnas eletrônicas e devolveu, que achou que o sistema não era confiável. Qual foi esse país, hein? É o Paraguai. O Paraguai recebeu de graça 17 mil urnas brasileiras entre 2001 e 2005. E a última vez que usou foi em 2006, em 2008 foi proibida por falta de confiança dos partidos. Aí, inclusive, eu tenho uma informação nova, recente sobre isso. Eu estive na semana passada no Congresso em Lima, no Peru, Congresso Internacional sobre Voto Eletrônico, tiveram representantes de todos os países, inclusive do Paraguai, para relatar a experiência dele. Ele deixou bem claro o seguinte, que o governo paraguaio recebeu dinheiro do governo americano para usar as urnas brasileiras, e não deu certo, eles acabaram sendo proibidas em 2008 e eles não estão conseguindo reimplantar o sistema eleitoral lá eletrônico por causa disso. E o curioso é o seguinte, na Venezuela houve urnas eletrônicas em 2004 e a oposição reagiu. Em 2006 a oposição não participou do processo eleitoral porque não confiava nas urnas eletrônicas. Mas como o sistema de lá é de segunda geração e imprime o voto, com o tempo, a oposição foi aceitando e hoje a oposição já usa as urnas eletrônicas venezuelanas nas eleições internas dos partidos. Então, por ter o voto impresso, eles puderam retomar, a oposição voltou e aceitou o sistema. No Paraguai não tem o voto impresso. Não há confiabilidade, onde não há transparência, onde não se permite, inclusive, sequer fazer uma auditoria em cima do processo que se diz eficiente e contra qualquer fraude. Eu gostaria de chamar um pequeno comercial e voltamos daqui a pouco para falar com uma outra pessoa que participou do processo eleitoral e foi testemunha, inclusive, de uma série de outros candidatos reclamando de fraudes nas urnas brasileiras. Até já! Estamos apresentando o programa Jurídico News. Curta nossa página no Facebook e assista ao vivo nossa programação. Além de conferir vídeos e fotos dos bastidores de nossa programação. Just TV, TV pela internet grátis. Você já faz parte desta curtição? Quer ficar por dentro de tudo que acontece na Just TV? Siga-nos no Twitter, @JustTV. Aqui você fica sabendo de tudo que rola nos programas, bastidores e entrevistas exclusivas. Siga-nos no Twitter, @JustTV. Voltamos a apresentar o programa Jurídico News. Voltamos no segundo bloco, estamos aqui com o engenheiro Amilcar, falando sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. E nós trouxemos aqui uma testemunha que vivenciou essa questão de fraude nas eleições, que não só dela própria, né, como ouviu de outros candidatos na época sobre problemas das urnas eletrônicas brasileiras. Ana Prudente, pode, por favor, passar para os nossos internautas um pouco da sua experiência? Boa noite a todos. Bom, eu fui candidata em 2006 e acabou assim, depois das eleições, muitos candidatos não estavam felizes, não encontravam seus votos, principalmente do interior de São Paulo. E eu acabei conhecendo muita gente, sabe? E nós nos juntamos e acabamos até, inclusive, chamando o Amilcar. E o Amilcar teve que chegar lá para dar explicação para a gente. Olha, vocês não encontraram seus votos, mas é o seguinte, não tem como fazer, não tem solução, não tem onde procurar, não tem nada. Então, infelizmente, nós ficamos sem respostas também, né? Esse grupo tem uma comunidade na internet?
Não, olha, em 2006 eu já tinha desconfianças. Depois de 2006, aí eu realmente eu cheguei à conclusão de que as fraudes acontecem, né? Se o próprio candidato não encontrar o seu voto na sua sessão, é difícil, né? Mas aconteceu em vários lugares. Então, eu acabei criando uma comunidade no Facebook. O nosso grupo se chama Quero Meu Voto Impresso. É só digitar lá e pedir a entrada, que será bem aceito. Vem com a